Enquanto a crise econômica não tinha atingido o Brasil diretamente, até 2013, o Brasil tinha conseguido, inclusive, de uma maneira muito inteligente, aí o governo do PT tinha conseguido mudar um pouco as prioridades diplomáticas e econômicas, os vínculos internacionais, se aproxima mais da China, né, do que, por exemplo, dos Estados Unidos, coisa que deixou sempre os tucanos muito revoltados, porque eles são muito americanófilos, né, como o Fernando Henrique, essa turma toda, José Serra, são muito americanófilos. Mas o PT se aproximou mais, então fazendo essa coisa dos BRICS, da Índia, da China, etc., desse núcleo, que era um núcleo forte da acumulação de capital no começo do século XXI, que era a Índia, China, etc. E com isso o Brasil conseguiu superar o primeiro momento da crise econômica, que foi entre 2008 até 2013. Né? Só que a partir de 2013 a própria China e a Índia, principalmente a China, desacelerou bastante o ritmo do crescimento. Isso provocou uma queda assim, violenta do preço das mercadorias produzidas e precificadas em mercado mundial, que são chamadas commodities. Né? Então, o Brasil produzia essas commodities, tipo soja, carne, minérios de ferro, etc., então, petróleo, né? E essas commodities todas estavam com preços muito altos. O petróleo, por exemplo, até 2013, chegou a estar com mais de $100 o barril. E de repente ele caiu para menos de $30 o barril em questão de 2 anos, entre 2012 e 2014. Então isso levou a grande crise na Venezuela, por exemplo, que depende completamente da produção de petróleo, né? E levou também aqui. Isso inviabilizou qualquer tentativa de conciliação de classes, que era o que o governo do PT vinha fazendo, né? Um governo de conciliação de classes. Só que esse governo de conciliação de classes ficou inviabilizado a partir de 2013, 14, 15, foi ficando cada vez mais difícil. É aquela história, né, recorrendo aqui ao velho ditado, em casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Né? Então é mais ou menos isso. A gente tem o acerramento, porque daí os recursos ficaram de fato escassos. E a crise pegou feio aqui. Né? E inicialmente o governo da Dilma tentou um remédio keynesiano, entre 2013 e 2014. Esse remédio keynesiano não deu certo, porque não está dando certo em parte alguma do mundo. O endividamento público e o endividamento privado não são mais solução para sair da crise, porque nós não estamos mais no mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. Agora a coisa mudou. E esse remédio então não deu certo, e ao contrário, até agravou o problema. E aí então, bom, temos aí a crise política configurada. O que eu penso dessas eleições? Ainda, por incrível que pareça, ainda é cedo para falar. Estamos já em abril, né? Faltam aí poucos meses para acontecer a eleição, e apesar disso ainda é cedo para falar, porque diante da prisão do Lula e tudo, existe uma reconfiguração de forças. O que eu acho é que se a esquerda não conseguir se rearticular, e um candidato de centro-direita ou de direita, né, acabar ganhando as eleições, para começar, a crise capitalista mundial ela não está se resolvendo, ela tá só sendo contornada pelos países do chamado primeiro mundo, na medida em que eles continuam exportando os problemas deles para nós. Portanto, a nossa crise não vai se resolver. Ao contrário do noticiário, que está tentando criar uma falsa expectativa de normalidade do governo Temer, não está acontecendo isso. Né? É que a gente está mais ou menos no fundo do poço. Então tem uma certa estabilidade, mas uma estabilidade lá embaixo. Né? Então não tem força nenhuma para recuperar aqui, tem nada disso. Então um próximo governo de direita, ele não vai conseguir também tirar o país da crise, porque não existe invenção que faça isso. Né? E se a esquerda não tiver um candidato, se a esquerda não tiver forças para conseguir se manifestar pela via eleitoral, pode ser que ela se manifeste pela via direta, pela via da rua, das greves, da organização direta dos trabalhadores, às vezes, inclusive, se for o caso, passando por cima de sindicatos, conforme o sindicato. Né? Às vezes, já me lembro de casos aqui em que o sindicato fez uma negociação com
com os patrões, a categoria não se conformou e continuou a greve apesar do sindicato. Né? Então, essas coisas, isso aconteceu recentemente. Né? Então, essas coisas todas, eu acho que a tendência é continuar e talvez até se acirrar ainda mais o conflito direto de classe. Esse conflito não aparecer muito como conflito de classe, mas vai se acirrar como conflito de classe.